Olá, alunos do sexto ano da Escola Elza Miguel, tudo bem? Vamos aí para a nossa primeira aula gravada, a nossa primeira aula complementar. A aula complementar do Centro de Mídias, que eu vou chamar de AC1, Aula Complementar 1. Nessa aula, vamos ver aí o que é história e o porquê de se estudar história e como se estudar história. Vamos lá? Quando eu falo em história, o que você pensa? Coloquei várias imagens aí. Você pensa em grandes civilizações, em guerras, em castelos, em grandes igrejas, em monumentos, do homem à lua, das tecnologias. Olha aí, eu coloquei a nossa cidade. Será que a nossa cidade faz parte da história? Você, uma pessoa aí que está estudando agora, fazendo o seu resumo, registrando a matéria, será que você faz parte da história? Será que você estuda história? O que será que é história? A gente pensa na seguinte forma: por que a gente vai estudar essa disciplina? Qual a importância dela? Eu quero que você responda aí essas perguntas. O que é história? Quem faz a história? E quem faz parte da história? Será que história é apenas estudar o passado? Será que história é apenas você analisar o que já aconteceu? Estudar grandes líderes? Quem faz história? Será que só os nossos governantes? Será que são nações que fazem história? E quem faz parte da história? Será que você é história? Eu vou te resumir um negócio. Tudo é história. Tudo que o homem faz, pensa, age, desenvolve, faz parte da história e é história. História, então, será o estudo da ação da humanidade através dos tempos. Hoje, agora, até muito tempo atrás, tudo que o homem, a humanidade fez é história. Então, a história estudará a humanidade. E você faz parte da humanidade. Logo, você é um sujeito histórico. Você pratica história, você faz história, você pensa história, você é fruto dela. Lembre disso. História, então, é o estudo da humanidade através do tempo, desde o presente até o passado distante. E você, seus pais, seus irmãos, seus avós, todos fazem história. O ato de você pensar, o ato de você acreditar em alguma coisa, você já está praticando a nossa disciplina que estamos estudando hoje. Quando você for ler e conhecer os nossos estudos, você tem que pensar na seguinte coisa: sempre você começa a estudar pensando no contexto, ou seja, onde, quando e como aconteceu aquilo. O que eu estou estudando? Que época aconteceu? Em que lugar aconteceu? É o contexto. Você contextualizando, você está preservando a memória. E todo estudo que a gente tem terá uma interpretação. Você vai ler, você vai ter a sua interpretação. E quem a escreveu, quem a desenhou, quem a esculpiu, quem a pintou, vai ter a interpretação também. Os pontos de vista. Quando você vai ler um texto, você tem que contextualizá-lo e pensar em quem escreveu. Quem escreve a história? Você tem aí a profissão do historiador. O historiador, então, é aquele que escreve sobre a ação dos homens, que escreve sobre a
humanidade. Principal exercício para a história: leitura. Leia tudo. Sempre leia. Sempre contextualize para saber o que você está lendo. Pessoal, essa aula então é uma aulinha rápida, complementar da do Centro de Mídias. Essa aula que a gente viu o que é história, quem faz a história, quem escreve a história. Para você estudar história, lembre sempre da leitura. Até a próxima aula complementar. Muito obrigado.